Olá, tudo bom? Antes de nós começarmos, eu vou pedir que você curta, compartilhe e se inscreva no canal Mosaico da Psicologia. Gente, nosso tema hoje é fanatismo, que está bem, digamos, em moda, né? Muitas pessoas hoje estão divididas, a população no Brasil, a gente percebe também no mundo, está dividida entre nós e eles. Turma do bem e os outros, pessoas que são do bem contra pessoas que não são. E isso se caracteriza, na verdade, por um discurso fanático. O que vamos abordar aqui não é o lado A ou o lado B, vamos abordar brevemente o fanatismo. Ok? Então, o que é o fanatismo? O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes. Então, a pessoa caracteriza-se por um estado psicológico de fervor, fervorosamente e excessivamente, né? Caracteriza-se por um estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema associados a motivações políticas, religiosas, esportivas e por aí vai. Então, os fanáticos eles possuem algumas características: agressividade, preconceitos extremos, e vários preconceitos, agressividades, estreiteza mental, ou seja, pensa na caixinha, né? Só pensa aquilo, acredita que o certo é o que ele está pensando, é o que ele acredita, todos os outros estão errados, não dá abertura para ouvir o contraditório, ou seja, ouvir pessoas que pensam diferente dele, né? Existe sempre uma postura de guerra, de se você falar alguma coisa que não conduz com o que eu penso, você é meu inimigo, você não está comigo. Ódio, extrema dificuldade, sabe, de acreditar no outro. Então eles têm a turma deles, então eles se juntam a quem pensa como eles, enfim. Então há um imenso individualismo também, é característico por um imenso individualismo. Então, essas pessoas ultimamente têm criado, eu não falo só na parte política da questão, tá, gente? A gente fala também na questão religiosa, principalmente. O que é que a gente costuma ver? Briga em estádios, né? Jogo de futebol, lá estão os vândalos brigando entre torcidas rivais. Na religião também existe a intolerância religiosa. Há algum tempo atrás jogaram pedras, machucaram uma criança que estava paramentada para ir para o seu culto religioso, que não vale a pena aqui citar. Quanto aos times de futebol, já quebraram estádios, já machucaram pessoas de forma muito agressiva e agora a gente vê isso também na política. Como eu disse, não vou entrar no mérito de questão nenhuma de quem está certo e de quem está errado. Estamos aqui para discutir o extremismo, tanto de um lado quanto do outro. Por que essas pessoas agem dessa forma? O que fazer para ajudar essas pessoas? Essas pessoas de fato querem ajuda? Essas pessoas precisam de ajuda, né? Então, o que acontece? O fanatismo é baseado em rejeição de qualquer outra ideia que não seja a ideia que aquela pessoa tenha, né? Que não é, se não for a que eu acredito, aquilo ali é rejeitado automaticamente por mim. A consequência desse fanatismo é o sectarismo, ou seja, vamos se juntar, somos melhores do que os outros. Consequentemente, vem o ódio ao outro extremo, a pessoa que não pensa como ele, que não age como ele, né? O fanatismo, ele cega as pessoas. Hoje nós estamos vendo
familiares divididos, né? Famílias divididas, grupos de amigos que já não são mais os mesmos, né? São divididos, a internet em uma guerra, as redes sociais, enfim, em uma guerra por causa do fanatismo. Tá, Silvia, e o que a gente faz quando a gente tem um amigo que está extremamente fanático e não vê limites para suas violências, tanto verbais como físicas? Porque existem pessoas, estou conversando com você, mas aí você me disse que é de um determinado partido político, mas eu não quero mais conversa então com você. Ou então você é de uma religião que eu não sou, então não quero mais conversa com você. Ou então fique insistindo, isso é também característica do fanatismo, para que você absolva o pensamento dela, seja como ela. Então, você é do partido A, eu sou do partido B, você é da religião A, eu sou da religião B. Então, eu, fanática pela minha religião, pelo meu partido político, pelo meu time de futebol, eu vou tentar convencer você a todo custo a pensar como eu, a vestir a minha camisa, a ser exatamente como eu sou nesse quesito. Caso você não queira e diga, não, somos amigos apesar dessa divergência, isso não vai acontecer. Esse fanático, ele não vai querer ser seu amigo, ele não vai querer se aproximar de você. Porque as pessoas que não pensam como fanático não servem para eles. Eles se acreditam fanáticos, eles se percebem fanáticos? Não, eles não se percebem fanáticos. Eles apenas acreditam que a verdade religiosa de time de futebol, de partido político, está com eles. A verdade está com eles, não está com outra pessoa. Então, é muito difícil conversar com essas pessoas e demover delas esta ideia. Ok? Então, gente, o fanático é isso. Alguns sintomas do fanatismo, como eu estava dizendo, a pessoa começa a colocar a causa dela como suprema. Então, o que eu penso é supremo, é aquilo ali. Se isolam, formam pequenos grupos, certo? Tentam persuadir, como eu estava contando, outros que não pensam como ele, a pensar como ele, e o que não cede às suas pressões são considerados inimigos. Às vezes o ódio não é tão extremo, mas há um afastamento, eu não quero conversa com você, você não pensa como eu, você não está do meu lado. Então, são algumas características do fanatismo. O indivíduo perde o bom senso na lógica da comunicação e nas ações do cotidiano, ou seja, você percebe que aquela pessoa só fica falando naquilo que ele acredita veemente como verdade absoluta. Então, ele não tem outro assunto, ele só fala daquilo que ele acredita como verdade. Claro, estamos falando de uma pessoa fanática, ela não tem outro assunto. Ela não sabe, ela não quer conversar sobre outra coisa. Ela sabe conversar sobre outra coisa, mas ela não quer conversar sobre outra coisa. Ela vive em um mundo particular. É uma doença? Não, não é uma doença. Apenas é uma pessoa que quer que os outros, ela é extremamente possessiva e ela quer que os outros pensem como ela. Certo? Então, se você não pensa como eu, você é da turma do mal. Eu sou da turma do bem, eu sou bom. Você pensa diferente, você é mau. Você é ruim, você é mau caráter. Então é melhor não ter muita conversa com você. A gente é amigo, mais ou menos, tá? Mas fica aí. Eles não querem se aproximar, eles são sectaristas, eles querem estar agarradinhos com eles mesmos, com quem pensa absolutamente, exatamente como eles. Tá? Quando se perde o sentido, e também o fanático, ele perde o sentido do respeito pelo outro. Então, muitas vezes, quando ele começa a falar sobre o tema do fanatismo dele, ou seja, se é religioso, ele começa a falar sobre a religião dele, que é a melhor de todas, que é a que, enfim, é a que melhora mais o indivíduo do que os outros. Se é o partido político dele, é aquele partido, não existe outro igual, não existe nada que seja melhor do que aquele partido. Se é o time de futebol, então aquele time é o time do coração, é o time que ninguém pode falar mal, é um time de bons jogadores, é o time de excelência, é o time que vai ser campeão em todas as partidas. Então, ele
Quando nós começamos a conversar com o fanático, ele começa a ouvir o contraditório, ou seja, pessoas que falam diferente dele, pensam diferente dele, ele começa a perder o respeito. Então, a conversa geralmente se transforma numa discussão. Ou seja, a pessoa às vezes não quer nem discutir com o fanático e termina envolvida numa discussão porque ele começa a ofender. Aí passa para ofensas pessoais, ofensas de todo tipo, porque ele não admite e não aceita o contraditório. Então, mais ou menos isso é o comportamento do fanático. Por que ele se transforma numa pessoa fanática? O fanático, ele acredita numa ideia e ele, entre aspas, se congela a cabecinha dele naquela ideia. É aquela ideia e acabou, não existem outras vertentes. Então, isso é o fanático. Quando a pessoa se dá conta que está desta forma e quer procurar ajuda, ótimo. Mas vocês que lidam com pessoas assim, melhor forma é ter um contato amigável, mas se afastar. Porque, claro, que essas pessoas sempre vão procurar brigas. A gente vê na internet injúrias, difamações de quem pensa o contrário, geralmente partindo de pessoas fanáticas, não é? Então, a melhor conduta é o afastamento. Ah, você está dizendo que a gente vai isolar aquela pessoa não vai ficar isolada, porque ela vai procurar, como eu já disse, pessoas que pensam como ele e vai ficar ali, naquele mundo. Então, gente, é isso. Isso é o comportamento de uma pessoa fanática. É uma pessoa extremamente bitolada em seus conceitos, sejam eles verdadeiros ou não, extremamente fechada ao contraditório, ok? É isso por hoje. Um grande abraço, curtam e compartilhem o nosso canal.